Não infernize sua vida. Deus nos criou para a harmonia, para a felicidade. Agora, nós criamos os mecanismos do sofrimento, da expiação em nós mesmos. O inferno reside em nossa própria mente. Quando nós infernizamos a nossa vida, quando entramos num processo de culpa intensivo, absoluto, conscientemente nós estragamos nossa vida cerebral, o nosso mundo mental. Chico Xavier. Chico nos oferece diretrizes seguras para uma sincera análise do sofrimento em nossa vida. A ideia inicial é a de que a dor não vem de Deus, não existe castigo divino. Deus não está distribuindo prêmios ou castigos aos seus filhos. Deus nos criou para a harmonia e a felicidade, e fez isso porque nos ama. E quem ama quer ver a pessoa amada bem. Imaginemos o tamanho do amor de Deus para nós. Nesse amor não tem espaço para ódios, vinganças e castigos. Com Chico, aprendemos que a dor nasce quando infernizamos nossa vida, ou seja, quando vivemos longe do céu que Jesus nos apresentou em seu Evangelho. Esse céu não é um lugar, uma região astral, é um estado de espírito que se alcança quando o amor se torna o eixo central de nossa vida. E a partir dessa tomada de posição, nós automaticamente nos tornamos mais caridosos, compassivos, tolerantes, humildes e dotados de uma incrível alegria de viver. Quando, porém, vivemos em função do desamor, caímos nas garras do egoísmo e passamos a infernizar nossa vida, infernizando a vida do próximo. Do egoísmo nasce todo o mal de nossa vida. Quando passamos por cima dos direitos e sentimentos alheios, quando nos julgamos maiores ou melhores do que os outros, acabamos criando um verdadeiro inferno em nossa consciência, pois é nela que as leis divinas se acham gravadas. A consciência entra em processo de culpa e nosso mundo mental nos desequilibra. Proporcionalmente, em nível do mal que geramos na vida de nossos semelhantes. O mal pode nos fazer momentaneamente um bem aparente, mas depois que a consciência acusar o equívoco, e isso acontecerá mais dia menos dia, entraremos naquele período comumente chamado de inferno astral, que nada mais representa do que o inferno consciencial, gerando dor e sofrimento, tal como um vulcão em erupção que lança de si as lavas incandescentes, arrasando toda a vegetação ao redor. Para sair do inferno e entrar no céu, precisamos adquirir o passaporte do amor. Esta é a venda agora e está à venda agora mesmo na loja do seu coração. Então, aquela ideia, né, que a própria religiosidade nos pregou, que vem do passado, a ideia de um inferno, de um purgatório, de um céu, de vida eterna, nesse sentido, ou alguém vai viver no paraíso, ou vai para o inferno, ou vai fazer parte do purgatório. Assim, nessa visão, realmente, isso não existe, na verdade, porque nós fomos criados por um ser que nos ama. Né? Por que, então, Deus nos criaria para vivermos mediante todo esse inferno, né? e predispostos a um dia estar no inferno incandescente, como as religiões mais do passado nos prega. Na verdade, nós temos sim, nós temos um juiz que nos condena. Quem sabe o nome? Esse é o único fórum judicial ao qual nós estamos realmente submissos e temos que passar. É a nossa consciência. Esse é o juiz que nos condena mais cedo ou mais tarde, que nos acusa, que nos faz pensar aos momentos que estamos
ou não agindo de forma errada, fazendo escolhas erradas e aí nos contaminando por todos esses sentimentos hostis que vem. Primeiro, a culpa, a vingança, a raiva, o ódio e o egoísmo e tudo isso. Mas isso nasce a partir de nós mesmos. A partir do momento que a minha consciência me acusa. Então eu tenho esses sentimentos, mas ao mesmo tempo, em dado momento, eu sinto culpa. Né? E Deus nos fez para ser feliz. Todo pai, toda mãe, não coloca um filho no mundo já na expectativa dele vir a cometer algo e ser infeliz. Vem sempre com a expectativa de que ele seja uma pessoa feliz, realizada, plena, de boa índole, não é assim? Pelo menos, via de regra, é isso que um pai consciente, uma mãe consciente, espera para o seu filho, né? E por pior que seja esse pai e essa mãe, se um filho pede um pedaço de pão, ele jamais vai dar um pedaço de pedra. Isso Jesus nos ensinou, que mesmo sendo homens ruins no sentido não de maldade, né? De termos todos esses sentimentos e essas imperfeições entranhadas no nosso espírito, no nosso corpo astral, nós jamais teríamos coragem de dar pedra para o nosso filho. Então, que dirá o nosso Pai maior? Essa é uma reflexão. Se nós, sendo quem somos, né, um grão de areia na imensidão dos planetas, um grão de areia de toda a criação, nós não temos essa coragem. Então, que dirá o nosso Pai maior? Então, nós somos criados, sim, para viver momentos de dificuldade, de provas e expiações. O planeta Terra é um hospital, de fato, para todos nós que estamos doentes, mas estamos doentes de doenças que nós mesmos causamos. Nós causamos nessa, em outras encarnações, nós vivemos outras personalidades. Então, nós fomos contaminando todo esse processo espiritual que nos fez, então, parar aqui no planeta Terra, para aprendermos mais a respeito dos tesouros do céu. Mas não há outra maneira de aprender senão você passar pela dor, né? A dor é inevitável nesse plano, mas o sofrimento, aquele ditado que é opcional, realmente, o sofrimento ele é opcional, porque a dor é um processo curativo para nós. É através dela que nós vamos perceber qual o caminho. Por que eu sofro? Por que dói? Por que isso está acontecendo comigo? Se não é nessa encarnação, provavelmente tem origem em outra. Mas sempre tem um resquício que você acaba aprendendo dessa mesmo. Que você está com aquela dor por conta de algumas atitudes, de algumas escolhas, né? De algumas formas, pensamentos que você foi criando, de alguns cordões energéticos que você foi alimentando. Né? Aí engloba um monte de coisa, a posse, o domínio, né? Vem também o egoísmo. Então, tudo isso é por conta que as nossas emoções, elas são doentes. E nós estamos aqui para aprender a lidar com elas, para aprender a curá-las. Né? E quando a gente fala em perdão, parece uma coisa tão difícil quando a gente se sente muito ofendido por alguém. Quando a gente fala em perdão, dependendo do grau de ofensa que você recebeu, fica praticamente algo em utopia. Mas é que o perdão não é algo que você sai dando para todo mundo, perdoando todo mundo, porque você jamais vai conseguir fazer isso se você não se perdoar primeiro. De toda aquela culpa interna que você tem, que muitas vezes você esconde, joga debaixo do tapete, porque no fundo, todos nós sabemos o porquê estamos sentindo aquela culpa. Provavelmente porque em algum momento nós fizemos alguma escolha, com alguma intenção
revirada, né? Na verdade, nós fizemos alguma escolha, tomamos algum caminho com essa intenção já revirada e não embasada na lei fundamental do amor e do desprendimento. Nós temos que chegar numa condição seguinte, de não precisar perdoar mais ninguém. Alguém sabe por quê? Porque eu não me sinto ofendido. Nós temos que chegar ao ponto de não precisar perdoar ninguém, porque o que me fez não me ofendeu. Então, é muito difícil, mas quando nós começamos a trabalhar primeiro o auto-perdão, né, o momento em que você reflete e diz, eu me perdoo, eu não tenho mais motivos para sentir culpa. E muito provavelmente você começa a ter outras atitudes que virão naturalmente. Não é algo assim, não, eu de ontem para hoje eu passei a ser o bonzinho, a boazinha, que faz tudo direitinho. Não, não é isso. Mas você passa a ser mais tolerante com você mesmo. Perceber as suas deficiências, que também tem a ver com o autoconhecimento. Perceber quais são os momentos em que, de fato, você se autocorrompe. Né? Com a mágoa, por exemplo. A mágoa é um copo que você prepara de veneno para o outro beber, mas que quem toma é você mesmo. Então, não tem outro caminho, senão você aprender a lidar com as vicissitudes da vida. Por que eu sofro? Por que eu tenho dor? Por que eu me magoo? Porque eu tenho raiva. Porque você acaba colocando suas expectativas na ação do outro. E nós não podemos esperar a mudança no outro. Nós não podemos depositar expectativas que são nossas no outro. Assim como nós, o outro também está fazendo escolhas, trilhando caminhos que hoje pode ser estar de um jeito e amanhã ele pode fazer outras escolhas, acertadas ou não, isso não nos diz respeito. Então nós temos que vivenciar o nosso mundo interior, a nossa mudança, a nossa vida melhora. Não é se o meu marido, a minha esposa for diferente, não é se meu filho fizer as coisas do jeito que eu quero, não é se meu pai fosse uma pessoa mais fácil de lidar, não é se minha mãe fosse uma outra pessoa que acaba, nós não nos relacionamos bem. Não. A mudança tem que nascer de dentro de nós. Você tem que mudar para você. A partir do momento que as coisas mudarem para você, que você for fazendo essa autocura, o que está ao seu redor automaticamente tem que mudar. Não tem como ser diferente. E não tem nada de não, mas aí eu vou ser um idiota, uma idiota, vão me fazer de besta. Esquece isso. Esse tratamento, o que você está fazendo, até mesmo no sentido de perdão, você está fazendo para você em primeiro lugar. Você está se libertando daqueles cordões energéticos que envolvem todo esse sentimento. Culpa, medo, aí vem raiva, mágoa, egoísmo, que tudo isso é nocividade, veneno que nós mesmos destilamos e preparamos. Se alguém tem a certeza que com aquela atitude, ela ter certeza que com aquela atitude ela vai me ferir,
E o ser humano, ele é todo enredado de comprometimento com o outro espiritual, né? Que tem aí a lei da ação e reação. Então, ele vai te provocar de alguma maneira, que pode ter origem aí de outras ou não nessa vida também. Ele vai conseguir realmente te atingir na sua deficiência, na sua inferioridade. Mas, se você fizer para mim o que você quiser, falar de mim o que você quiser, e de fato você não me ofender, eu não tenho o que te perdoar. Eu não tenho por que me sentir ofendida, eu não tenho por que receber nenhuma carga nociva do seu pensamento, da sua provocação. Então, é essa leveza que nós temos que buscar no nosso espírito. É essa leveza que nós temos que procurar dentro da nossa vida, principalmente no momento que nós estamos vivendo, que é um momento de transição, quase no ápice. Então, é possível ser feliz, mesmo passando pelas dores e dificuldades da vida, é muito possível. É possível ter alegria com todos os problemas que a gente vive? É possível. É possível olhar para o outro sem lembrar as coisas mal feitas, mal ditas por essa pessoa no passado? É possível. É possível olhar para uma pessoa que me magoou tanto sem lembrar do episódio? É possível. A partir do momento que eu não quero mais sentir. Então eu consigo mudar a atmosfera espiritual do outro. E a gente vai contaminando o outro com essa posição, com essa mudança. Essa é a tal reforma íntima. Não faz mal que a reforma íntima, a princípio, seja um pouquinho egoísta, no sentido de eu não quero mais sentir mágoa, eu não quero mais sentir rancor, egoísmo, eu não quero mais. Eu não quero mais sofrer por conta dessa pessoa. Mas eu quero ela bem longe de mim. Não, não é por aí. Primeiro porque é a convivência que vai te trazer a mudança real. Então, você tem que aprender a conviver e se libertar desses sentimentos. É claro que eu não estou dizendo conviver dentro da sua casa ou nas suas proximidades. Mas tirar aquele pensamento que você quer a pessoa bem longe de você. Porque daí, do momento que você pensou isso, você já ligou-se a ela pelo cordão energético. E aquilo que a gente sente em estado de vigília, acordados, vamos dizer, aquilo que a gente alimenta, mas que a gente, claro, pelos bons costumes e por todo um efeito educacional de vida, nós não fazemos. Eu não posso sair daqui e ir lá e dar um tapa na cara daquela pessoa, por mais magoada que eu esteja com aquela pessoa. Então isso é o quê? Bons, né? É ético, é uma educação, né? Só que se você alimenta aquilo dentro de você, quando você adormece à noite, que você está livre do seu corpo, você vai atrás dessa pessoa. Você vai fazer com essa pessoa aquilo que você não queria fazer. E isso só vai alimentar muito mais esses cordões energéticos nocivos. A ponto de você adormecer bem, saudável, e acordar com uma doença terrível. Então não é tão simples assim, eu não vou atrás dessa pessoa. Eu não vou procurá-la para nenhum tipo de vingança. É que é muito mais grave que isso. Esse ato da nossa inferioridade mental, que é o nosso corpo mental inferior,
acaba que lesando o nosso corpo astral e o nosso duplo etéreo de forma a trazer enfermidades terríveis. Muitos relacionados à pele, vários tipos de alergias, mas aqueles problemas que nunca quase está sempre voltando, trazendo problemática, respiratório, coisa que você não tinha, coisa que você não... Tira isso que está dentro de você primeiro. Tira. E isso, esse reflexo da doença, da enfermidade, sem muita explicação científica, ela vai desaparecer. Mas não é tirar de dentro de você de fachada. Tira mesmo. Vá até um lugar de terra, faz um buraco, coloca a cabeça lá dentro, grita, vomita tudo e nunca mais vocês aceitam sentir mágoa, raiva, rancor, ódio por ninguém, vingança, inveja. Existem 3 eixos principais e necessários, que é nós cuidarmos do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. Falar em cuidar do corpo, eu não preciso nem dizer do que eu estou dizendo. É com o que a gente come, com os exageros, com os vícios e tudo mais. Né? Da nossa mente, é justamente nos libertar desses cordões que vai nos ligando através dos nossos sentimentos ruins, inferiores, que contamina todos os nossos chakras principais que nos conectam ao divino. E o do nosso espírito. Não dá para fazer. Não, eu vou no médico, você ter toda uma regra de cuidados do seu físico, se você não cuidar das suas emoções e se você não cuidar do seu espírito. Então, nós temos que fazer esse tripé. Tem que ser tudo ao mesmo tempo. Para que a gente possa encontrar o ponto de equilíbrio na nossa vida, se quisermos vivenciar a 5ª dimensão, momentos de felicidade que está prestes a acontecer com o plano Terra. Muito perto. Só que se nós desencarnarmos hoje, nós não estamos em condições. E se nós não desencarnarmos e permanecermos nesse estado, e essa transição, essa unificação de dimensões acontecer, nós também não vamos habitar a 5ª dimensão. Nós vamos lá para um plano primitivo. Um plano em que de expiação, de prova, que na lei da sobrevivência vai ser a lei do mais forte, a lei de quem... Então, vamos pensar nisso. Que quando eu me liberto da mágoa, que quando eu perdoo, que quando... Eu não estou fazendo primeiro para outra pessoa e para ninguém. É para você mesmo. Temos que chegar a um ponto de não precisar perdoar, por não nos sentirmos ofendidos. E quando nós chegarmos nesse ponto, obviamente que a gente já perdoou todo mundo que por aí fez alguma coisa para nós e que talvez queira nos pedir perdão. Nem precisa mais. Né? Então eu não preciso perdoar, porque eu não me senti ofendido. E se eu já me perdoei, também não há a necessidade de eu sair pedindo perdão para as pessoas. Porque eu me perdoei, eu já saí daquele estágio. Eu saí daquele circuito de culpa. E então eu já estou vivenciando um outro processo na cura das minhas emoções. É na prática? É na prática. Não vamos dizer que vai ser do dia para a noite, mas se a gente começar a não se incomodar com as coisas
que vão acontecendo, não nos envolver, não se preocupar o que estão dizendo, o que deixam de dizer, o que estão falando, fazendo, enfim, nós vamos nos desligando, desconectando dessa vibração nociva, né? dessa camada perniciosa, e vamos nos conectando com o nosso ser maior, com o nosso ser divino. E, consequentemente, a felicidade vai ser natural. É um estágio, é um estado, a felicidade. E ela é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Não é a ausência de dor, mas é a ausência do sofrimento, sim. Então, vamos pensar que vamos nos perdoar, primeiro, e vamos nos libertar de todo esse peso que nós carregamos no transcorrer da nossa vida, da nossa permanência aqui. Vamos jogar fora a culpa, porque hoje você é uma outra pessoa. Pensa assim, eu não quero mais esse fardo para mim. E eu não tendo culpa, com certeza eu vou ter condições de fazer escolhas mais certas, não embasadas em intenções, em má intenções, em benefício próprio, ou coisas do gênero, sentimentos do gênero. E isso, gente, é possível. E é um passo que precisa ser dado. E que está diretamente ligado à reforma índia. E à cura de tudo. Né? Muitos de vocês estão aí pensando, não, mas meu problema não é enfermidade. Meu problema é uma outra situação. Meu problema é porque ela não sabe o que é que aconteceu comigo. Não importa. O problema está em você se perdoar primeiro, se conhecer e seguir em frente. Essa que é a verdade absoluta. E nós não podemos colocar expectativas nossas no outro. Esperar que o outro faça e haja pelo nosso pensamento, por aquilo que a gente acha que é certo. Nós não podemos ajudar o outro mais do que ele nos permite, se ele não quiser ajuda. A responsabilidade é individual. Ah, mas e meu marido, e meu filho, e minha mãe? Sinto muito. É individual. E em algum momento, todas essas pessoas também vão chegar nesse processo. E nós temos que seguir em frente. Nós temos que seguir em frente. Porque é individual. Todos vão chegar. Mas como cada um tem o seu despertar de consciência no seu tempo, nós temos que fazer por nós. Ah, mas não é para ajudar o outro? Não, claro que é para ajudar, com ser solidário ao que o outro precisa. Mas não dá para você empurrar o outro a modificar, a entrar no caminho da evolução, a ter outra mente. Faça você a mudança da sua mente. Talvez aí você provoque a evolução do outro. Mas querer parceria para melhora, querer parceria para seguir em frente, para o caminho do bem, da evolução, não dá, gente. A gente pode ajudar o outro nesse sentido, de que somos irmãos e solidários. Mas não podemos esperar do outro a mudança. Tem que partir de nós. Aí quando você fazer algumas mudanças, com certeza você vai provocar o outro também a se modificar.
Bom, boa noite a todos. Que todos sejam abençoados e levem para os seus lares as bênçãos que vieram buscar.